Ou seja, a gente está conseguindo ter uma vida útil e uma carga muito parecida nesse tipo de bateria. E as pesquisas continuam, pois uma bateria chinesa de íons de sódio conseguiu 1.200 ciclos de carregamento rápido que podem carregá-la totalmente em apenas 12 minutos. Tudo isso pode não parecer muito, mas na prática, essas baterias provavelmente sobreviveriam a muito mais ciclos de carga. Porque em nosso cotidiano, as baterias tendem a ser apenas parcialmente carregadas e descarregadas. Para fazer esses estudos, as baterias são testadas carregando e descarregando a bateria completamente. E isso coloca muita pressão sobre a célula de bateria. Ou seja, os experimentos estão levando essas baterias ao limite. Mas nem tudo são flores, porque o sódio tem duas desvantagens. Por um lado, o sódio é 3 vezes mais pesado que o lítio. Então as baterias de íons de sódio também serão mais pesadas. É claro que se formos pensar no peso total de uma bateria, o lítio é responsável por menos de 5% do peso total. Ou seja, o acréscimo de peso causado pelas baterias de sódio será relativamente pequeno. Além disso, as baterias de sódio são menos potentes porque inevitavelmente perdem cerca de 10% de sua densidade energética devido a uma tensão de célula mais baixa. Isso se deve em grande parte ao fato de que os anodos de grafite que foram usados até agora nessas baterias absorvem muito pouco o sódio. Para simplificar, isso pode indicar que essas baterias necessitem ser um pouco maiores para entregar a mesma capacidade de uma bateria de lítio. Mas pode haver uma solução para esse problema. Através de um estudo de um grupo russo-alemão, o carbono em nanoescala pode ser uma solução promissora. O estudo sugere que camadas duplas de grafeno podem armazenar significativamente mais átomos de sódio no anodo do que o grafite usado até agora. Se eletrodos de grafeno fossem incorporados em baterias de lítio em vez dos anodos de grafite que usamos hoje, seria possível alcançar capacidades de armazenamento bem maiores que as atuais. Esse mesmo grupo de pesquisa examinou a possibilidade de se utilizar multicamadas de sódio usando simulações complexas em um supercomputador. Os resultados mostraram que o sódio, assim como o lítio, pode ser depositado entre as folhas de grafeno, não apenas em uma única camada, mas em várias camadas, uma sobre as outras. Dessa forma, se esses eletrodos de grafeno fossem instalados em baterias de íons de sódio no futuro, isso poderia aumentar a capacidade de armazenamento da bateria. E o mais incrível é que essas baterias de íons de sódio não são apenas cálculos de computador e um conceito teórico. Os resultados das pesquisas mais recentes mostram que já existem alternativas que podem ser aplicadas, são acessíveis e que economizam recursos para as caras baterias de íons de lítio. E através da combinação de pesquisas, o seu desempenho pode ser amplificado se mudarmos a estrutura interna dessas baterias como usamos hoje em dia. Agora pensa comigo em como seria interessante a utilização dessas baterias de sódio. Sua utilização poderia diminuir os custos da dessalinização da água do mar, pois teríamos uma utilização para o sódio presente no sal que seria descartado e ainda poderíamos aumentar a captação de água doce no mundo.